Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje vamos desvendar a história de Balão e sua mula falante. Uma história que, além de curiosa, nos traz reflexões importantes sobre a nossa própria caminhada. É verdade. Essa história que a gente conhece desde criança tá cheia de nuances e camadas de significado que às vezes passam batido. Pois é, e a gente vai explorar tudo isso hoje. Para começar, vamos contextualizar. A gente está falando do período em que os israelitas estavam a caminho da Terra Prometida, lembra? E essa jornada. Bom, causou um certo trem entre os povos vizinhos, especialmente o rei Balaque, de Moabe. Exatamente. O Balaque ficou morrendo de medo dos israelitas. Ele achava que eles iam invadir e tomar as terras dele. E aí? E aí ele teve uma ideia, digamos, inusitada, chamar o Balaão, um profeta famoso na época, para amaldiçoar os israelitas. Me explica uma coisa. O Balaão era profeta, né? Ele não deveria seguir a Deus acima de tudo. Que tipo de profeta aceita uma proposta dessas? Calma, a história é mais complexa do que parece. O Balaão, apesar de ser profeta, também era um homem ambicioso. Ele sabia que não podia agir por conta própria, então ele consultou Deus para saber o que fazer. Ah, entendi. Pelo menos ele teve a decência de consultar a Deus, né? Antes de sair amaldiçoando o povo por aí. Vamos dizer que sim. E Deus foi bem claro com ele. Balaão não devia ir com os mensageiros nem amaldiçoar os israelitas, porque eles eram um povo abençoado por ele. Bom, até aqui o Balaão parece estar no caminho certo. Será que ele ouviu a voz de Deus? Ou a vontade de ter um bom lucro falou mais alto? Aí que a história fica interessante. O Balaque era teimoso, viu? Ele mandou outros mensageiros. Com promessas ainda mais tentadoras, ofereceu tudo que o Balaão podia imaginar. Ouro, prata, poder, fama. Nossa, imagina a tentação que o Balaão deve ter sentido. Era muita coisa em jogo. Pois é, e seduzido por essas promessas, o Balaão resolveu consultar Deus de novo. Dessa vez, Deus permitiu que ele fosse. Mas com uma condição. Ele só podia falar o que Deus mandasse. Olha, me parece que o Balão estava brincando com fogo, né? Ele insistiu tanto em ir, mesmo sabendo que Deus tinha falado para ele não ir. Será que ele já estava pensando em desobedecer? Acho que essa é uma pergunta importante. O Bolão estava dividido entre o desejo de agradar a Deus e a ambição de ganhar as recompensas do rei Balaque. Ele queria agradar a Deus, mas também queria a riqueza que o rei estava oferecendo. É como se ele estivesse em cima do muro, sabe? Dá para entender a situação dele, né? Mas e aí? O que aconteceu? Ele foi para Moabe. Foi sim, ele partiu para Moabe com seus servos, montado na sua mula. Mas o coração dele estava cheio de dúvidas e conflito. Imagina a situação. Ele indo para Moabe, sabendo que tinha que obedecer a Deus, mas com a cabeça fervilhando de planos para garantir a recompensa do rei. Que agonia! Pois é. E é nesse clima de tensão que a história dá uma guinada. Deus, vendo a intenção do Balão, colocou um anjo no caminho, para impedir que ele seguisse em frente. Macho. Que nem nos filmes, e a história tá ficando cada vez melhor. E o detalhe é que só a mula enxergava o anjo. Imagina a cena. Balão, todo confiante, indo para Moabe, e a mula do nada, para no meio do caminho. E o Balaão, claro, ficou sem entender nada, né? Claro, ele ficou furioso, sem entender porque a mula tinha parado. A mula, assustada com o anjo, tentou sair do caminho, entrando no campo. Mas Balaão, cego de raiva, começou a bater na coitada, pra ela voltar pra estrada. Tadinha da mula, gente. Mas peraí, se o Balaão não viu o anjo, como é que ele ia saber o que estava acontecendo? E é aí que a história fica ainda mais fantástica. Segura o fôlego porque essa parte é de arrepiar. Conta. Tô curioso. Na terceira vez que a mula tentou desviar do anjo, Deus fez um milagre. Ele deu a ela o poder da fala. A mula falou. Que isso, gente. Nunca imaginei. Pois é. A mula, com a voz que Deus lhe deu, perguntou pro Balaão: por que você me bateu essas 3 vezes? E o Balaão deve ter ficado de queixo caído, o que ele respondeu. Imagina a cena. O Balaão, completamente cego pro milagre que estava acontecendo bem na frente dele, respondeu pra mula com mais raiva ainda. Ele estava tão obcecado em chegar em Moabe que nem percebeu que estava conversando com a mula. Ele chegou a dizer que se tivesse uma espada, mataria a bichinha. Que absurdo. Ele não só ignorou o aviso de Deus como maltratou a mula que estava tentando salvá-lo, mas e o anjo? Ficou só olhando. Aí vem a parte crucial da história. Deus, vendo a teimosia do Balaão, finalmente permitiu que ele também visse o anjo, bloqueando o caminho, com a espada em punho. Eita, aí o negócio ficou sério. O que aconteceu depois? O anjo repreendeu o Balaão, mostrando que ele estava errado e contra a vontade de Deus, e revelou algo que o Balaão jamais podia imaginar. A mula, com sua atitude, tinha acabado de salvar a vida dele. Se ela não tivesse parado, o Balaão teria sido morto pelo anjo. Nossa, que reviravolta. Mas e o Balaão, como ele reagiu? A ficha do Balaão finalmente caiu. Diante daquela revelação, ele se arrependeu profundamente da teimosia e prometeu ao anjo que, a partir daquele momento, ia seguir as instruções de Deus à risca, falando somente o que Deus mandasse. Ainda bem que ele caiu em si. Mas e aí? O que aconteceu depois? Ele encontrou o rei Balaque. Amaldiçoou os israelitas.
Conta tudo. Calma, calma. A gente precisa respirar um pouco pra continuar essa saga. A gente parou bem na hora que o balão tava a caminho do rei Balac. É verdade, lembra que ele tinha prometido obediência a Deus. Isso aí. Não. E o rei Balac, coitado, tava lá todo esperançoso, achando que ia ver os israelitas amaldiçoados. Que nada. Quem manda fazer planos sem consultar a Deus? Pois é. Mas a história não acabou como ele esperava. O Balaão, em vez de amaldiçoar, começou a abençoar o povo de Israel. Que surpresa, hein? Imagina a cara do Balac. Ah, devia estar desapontadíssimo. Ele tentou de tudo para prejudicar os israelitas. Chamou o Balaão, ofereceu riquezas, poder. Mas no fim das contas, quem acabou abençoado foi o povo de Israel. É, porque a vontade de Deus sempre prevalece, né? O Balac bem que tentou dobrar o balão, levou ele para outros lugares com vistas diferentes do acampamento. Mas não adiantou nada. O balão se manteve firme, falou pro Balac, olha, eu só posso falar o que Deus mandar? E por que Deus deixou o Balaão ir até Moabe, se ele queria proteger os israelitas? Essa é uma boa pergunta. Mas os planos de Deus são misteriosos, né? Às vezes ele permite que a gente passe por certas situações para mostrar a sua glória. Entendi. É como se Deus tivesse um plano maior que a gente nem sempre consegue entender. Exatamente. E no fim, quem se deu mal foi o Balac. É a mula, coitada. Será que ela voltou pra casa? A Bíblia não fala sobre o destino da mula, É. mas a gente pode imaginar que ela teve um final feliz, né? Afinal, ela foi um instrumento de Deus para alertar o Balaão. Que história incrível. Mas e aí, o que a gente aprende com tudo isso? Bom, acho que a principal lição é a importância da obediência a Deus. O Balaão, mesmo sendo profeta, quase se deixou levar pela ambição. A gente precisa estar atento à voz de Deus. É como se a gente tivesse que desligar o piloto automático e prestar atenção nos sinais que Deus manda. Isso. E esses sinais podem vir de várias formas. Uma dificuldade, um problema de saúde, um conflito. E como a gente sabe se é um sinal de Deus ou só um problema normal da vida? Aí entra a importância da oração. É conversando com Deus que a gente entende os planos dele. E consegue seguir o caminho certo. A gente viu como o balão acabou cedendo à vontade de Deus, né? Mas essa história vai além da mula falante. Ela mostra a luta interna do balão, dividido entre o que Deus queria e os próprios desejos. É, parece que ele estava num cabo de guerra com Deus, puxando para um lado, depois para o outro, sem saber para onde ir. Como se o balão tivesse dividido entre a luz e a sombra. Ele sabia o que era certo, mas a ambição, o desejo por riqueza, poder, turvava a visão dele. Como se ele estivesse usando óculos escuros, em pleno dia. Que metáfora interessante. Mas no final, o que valeu foi a vontade de Deus, né? A mula falando, o anjo no caminho. Tudo isso foi um sinal claro de que ele estava na direção errada. Com certeza. E esses sinais, esses bloqueios que Deus colocou, mostram que ele está de olho nas nossas intenções, nos desejos mais profundos. Às vezes, ele permite que a gente passe por dificuldades, por situações desafiadoras, para mostrar que não estamos no caminho certo. É como se Deus estivesse falando, acorda, presta atenção, esse não é o caminho. Exatamente. É. E a gente precisa estar atento a esses sinais, a essas mulas falantes que Deus coloca no nosso caminho. Pode ser uma dificuldade no trabalho, um problema de saúde, conflito familiar. Tudo isso pode ser um alerta. A gente parar, refletir, reajustar a rota. Faz sentido. Mas e como a gente reconhece esses sinais? Nem sempre é fácil saber se a gente está passando por uma dificuldade. Porque errou o caminho. Ou se é só um obstáculo da vida. É aqui de oração. A gente precisa buscar Deus. Pedir sabedoria para entender os planos dele. A vontade dele para nossa vida. É na intimidade com Deus. Quando a gente ouve a sua voz, entende os seus sinais, segue o caminho certo. E no caso do balão, qual foi a mula falante dele? O que ele ignorou. A mula falante do balão foi literalmente uma mula que falava. Mas, além disso, a própria consciência dele, aquela vozinha interior que avisava, também era uma mula falante. Verdade. A gente nem entende a nossa mula falando interior, né? Aquela intuição, aquele sentimento que incomoda, não deixa de estar fazendo algo errado. Exatamente, a gente precisa aprender a ouvir essa voz, dar atenção aos sinais que Deus envia. Por mais sutis que sejam, a história do balão ensina que a obediência a Deus é o caminho para a bênção, para a felicidade. Quando a gente submete à vontade dele, ele os guia por caminhos de paz, justiça, vitória. E aí, pessoal, o que vocês aprenderam com essa história? A gente viu que a história do Balaão e da mula falante é muito mais que um conto curioso. É um chamado para a gente prestar atenção na voz de Deus, buscar a orientação dele em todas as áreas da nossa vida e ter coragem para obedecer, mesmo quando significa abrir mão dos nossos desejos. É isso aí, que a gente possa, assim como o balão, aprender a ouvir os sinais e entender a vontade de Deus e seguir o caminho que ele preparou para cada um de nós. Afinal, os planos dele são sempre os melhores. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho na história de Balaão. Sou a Mula Falante. Fiquem ligados, que em breve a gente volta. Com uma história de reflexões. Boa vida, até a próxima.